Muito bem, vamos para a nossa lição de número 8, com o título Transgênero, que transrealidade é essa? Muito importante essa lição para que a gente possa entender um pouco, né? Porque é claro, é assunto complexo, não dá para entender tudo, mas entender aqui o básico para que nós possamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas entendem, né, que nós que seguimos a Bíblia Sagrada, que a Bíblia está nos levando a um caminho de discriminação e de transfobia. Não está de forma alguma, porque a Bíblia, ela nos traz a realidade do amor de Cristo. Então, Cristo ama a todos, mas alguém disse uma frase muito interessante, disse assim, ó, Cristo te ama do jeito que você é, mas Ele te ama tanto que não quer que você permaneça do jeito que você é, mas Ele quer o quê? Transformar. E todo ser humano precisa ser transformado. E não interessa a sexualidade, não interessa se é macho ou fêmea, se é rico ou se é pobre, se é grego, se é judeu. Não, em todo ser humano precisa ser transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. O textual diz, portanto deixará o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual biologicamente definido conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e o versículo 18 ao 25. E nós temos que tomar um grande cuidado porque nós vamos citar aqui uma associação de pediatria americana, né, falando desse cuidado que deve ter. Por quê? Porque esse pensamento, essa ideologia o que que é? Um conjunto de pensamentos, é um conjunto. Então, esse conjunto de pensamentos, essa ideologia, está levando os adolescentes e os jovens, né, a fazerem aplicações hormonais e quando o cérebro está totalmente amadurecido, segundo estudos estudiosos, o cérebro fica totalmente amadurecido quando a pessoa tem 25 anos de idade. Então, se ela começa muito cedo, né, a aplicar hormônios, a fazer essas intervenções, quando o cérebro amadurecer aos 25 anos, o pensamento dele mudar pode trazer muitas dificuldades, inclusive tem aumentado o número de suicídios. Então, esse é o nosso cuidado para que as pessoas sejam abençoadas. A introdução está dizendo, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas forma de sexualidade, dentre elas a transgeneralidade. Nesta lição veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Então vamos falar dessa ideologia, nesse conjunto de ideias, ideologia. Parte primeiro, compreendendo o pensamento da transgeneralidade, no item 1, identidade de gêneros. O gênero identifica os seres humanos inequívocos, né, do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. Então, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, este é um grande cuidado, né, que precisa se ter. Então, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. E nessa avaliação, veja bem, nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Ou seja, a pessoa nasceu homem e se identifica como homem, né, e quer casar com uma mulher, formar uma família. Então, os adeptos, né, na sua maioria, os adeptos da ideologia de gênero, eles imaginam que aquilo ali, a pessoa está sofrendo com aquilo, que ele foi imposto, que a pessoa não deve ficar naquele pensamento. Então nós temos que tomar esse grande cuidado, porque se nós também formos pensar que a ideologia de gênero também foi imposto a eles, né, pela cultura da nossa época. Então veja bem, nós temos que analisar bem. Então no item 2, cisgênero e transgênero. Cisgênero, também falado cis, se refere a pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Então, o menino nasceu com a
genitália de menino e se identifica como homem. A menina nasceu com genitália de menina e se identifica como menina. Isso é chamado de cisgênero ou cis. Transgêneros ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Nasceu menino, tem genitálias de homem, mas se identifica como menina. Nasceu menina, tem genitália de mulher, mas se identifica como homem. Então é o termo transgênero. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. No item 3, transgênero e a sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Então vamos falar aqui da parte básica, né? Na letra A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. O homem gosta de mulher. Letra B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Então, homossexual. Letra C, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Letra D, assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Letra E, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero, ele transita livremente em todo tipo, né, de relação sexual. Então, nós fizemos aqui um resumo, né, desta parte da ideologia de gênero. Vamos para a segunda parte da lição. Parte 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Vamos para a parte da Bíblia, como que a Bíblia nos instrui. A constituição biológica do hebraico, Adão, né? Adão. Então é o homem que foi formado do pó úmido da terra. Também significa vermelho. Adão era um índio, né? Adão era um índio. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Então Jesus Cristo disse dessa forma. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituída de 3 substâncias, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é a alma e espírito. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais, ou seja, nosso corpo físico é um tabernáculo, é uma casa da parte imaterial, que é a nossa alma e espírito. E a coisa mais interessante, o que é? Que o que vai prevalecer, o que vai entrar na eternidade não é o nosso corpo físico. Eu nasci homem, eu nasci mulher. Não vai ser o corpo físico, vai ser lá dentro, a alma e espírito que vão entrar na eternidade. Então, por isso que a alma e espírito, ela tem que estar em conexão com o Pai, em conexão com o Filho e em conexão com o Espírito Santo. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino macho e os cromossomos XX determinam o sexo feminino fêmea. Então, biologicamente, dentro da ciência, nós temos XX é macho e XY é macho e XX é feminino. Isso é biologia, isso é ciência. No item 2, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Você vai ver que lá em Gênesis, ali quando o homem entrou num estado de decadência tão grande, que o próprio Deus falou, né? Me arrependi de ter feito o homem. É claro que querer arrepender não é o mesmo arrepender do ser humano. Nossos arrependimentos, se nós pudéssemos voltar atrás, faríamos diferente. O arrependimento de Deus ali não. Por quê? Porque Deus não precisa voltar atrás, porque Ele já conhece o futuro. Mas para que o homem soubesse o quanto que o homem se distanciou de Deus. Por isso que Deus falou dessa forma, né? Essa renovação é a obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal.
A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Então a Bíblia deixa bem claro, né? A Bíblia fala que, ó, em 1 Coríntios, fugir da prostituição. Essa palavra é porneia. O que é porneia? Porneia significa todo tipo de prostituição, ou seja, fornicação, a intimidade antes do casamento, o adultério, a intimidade, né, fora do casamento, que não seja com o cônjuge. Então, porneia, ele identifica, quando fala prostituição, tá falando sobre pornografia. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quer dizer, o nosso corpo não é de nós mesmos, para nós fazermos o que quisermos, né? Ah, meu corpo, minhas regras. Mas está dizendo aqui, é o templo do Espírito Santo. Versículo 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então está aqui a orientação bíblica. No item 3, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade, sempre fez parte da criação original de Deus, o homem unir-se intimamente, né, em uma só carne com sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Então, a intimidade entre o casal foi criado por Deus. Então, Deus estabelece ali a união monogâmica e heterossexual, configurada e configura o modelo, essa configuração do modelo bíblico, né, de sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos, intimamente relacionados. Então, o Senhor Deus, quando cria o homem ali e cria a mulher, tem um objetivo. E o objetivo não é apenas que na sua intimidade haja procriação, é claro, tem que ter a perpetuação da raça humana, mas também é para o bem-estar do casal, é para a união mais ainda desse casal, né? Então, Deus é perfeito e tudo quanto Deus criou, ele diz lá em Gênesis, né, é bom. Parte 3, efeito da ideologia transgênero. No item 1, depreciação da heterossexualidade. Então, veja bem, nós estamos vivendo o tempo agora, existe uma palavra chamada heteronormatividade. Essa palavra, ela passou a ser utilizada em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado, né, óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador, em que obriga as pessoas se relacionar apenas entre o homem e a mulher. Então, então já tem essa doutrinação, já tem essa ideia, né? Não, então parece que agora é um palavrão falar heterossexualidade. Aí vem a heteronormatividade, como se fosse uma forçação de barra, que as pessoas nascem menino e quer continuar, não, eu sou menino, quero ser homem, casar com uma mulher, construir uma família, quero ser fiel à minha mulher, aí parece que isso é um crime, né? Então toma cuidado com esse pensamento. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos, e no entanto não são. Alguém vai dizer, pastor, mas não existe pessoas que são transfóbicas? Lógico que existe. Existe pessoas que fazem discriminação? É lógico que existe. Mas a Bíblia não ensina isso. E nenhum pastor nem ensina isso nas igrejas. Nós ensinamos que nós temos que ajudar as pessoas pregar o evangelho e que Jesus transforma a vida das pessoas e transforma a vida de todos nós. Não existe pessoa perfeita. Todos nós somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus. No item 2, construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade, né, de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles rebelam contra a própria constituição biológica. Então, há ali uma briga, né, da pessoa, porque nasce com a genitália masculina, mas se sente mulher, então tem uma briga ali, tem uma guerra interna, e a pessoa precisa de uma ajuda também. E nesse aspecto aqui, ó, entra, veja bem, de outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, chamada de American College of Pediatricians, publicou que, letra A, conflitos entre mente e o corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, quer dizer, a mente, com o sexo anatômico do corpo. Então,
se há uma briga, você tem que pegar o quê? O nascimento dela, se foi homem ou se é mulher, e fazer com que a mente dela entenda isso. Então, e não fazendo intervenções invasivas no corpo, principalmente adolescentes, jovens, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Depois vem depressão, depois vem pensamento suicídio. Letra B, meninos não nascem com cérebro feminilizado. Então, outra coisa que essa associação americana deixou bem claro, o menino não nasce com o sexo afeminado e nem as meninas nascem com o cérebro masculinizado. Letra C, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então, quando alguém diz que estão presos no corpo errado, então essa associação de pediatras ali, essa associação, né, de estudiosos, então eles têm que tomar esse cuidado. Por quê? Por que surgiu esse alerta? Porque pessoas muito novas, né, estão entrando nesse pensamento, nessa ideologia, e depois, quando cresce um pouco mais, vem grandes frustrações. E no item 3, linguagem neutra, o movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro já é absorvido pelo masculino. Então, já existe o gênero neutro no nosso português. Então, você vê que às vezes a pessoa, ela extrapola o pensamento que ela tem, às vezes ela está lutando por algum objetivo, e quando eles colocam isso aqui em pauta, cai todo esse objetivo por terra. Porque quando alguém diz assim, ó, eu quero desejar uma boa noite a todos, quando fala a todos, significa as mulheres, aos homens, e se tiver alguém ali que se identifica, né, como trans, ele está junto nessa palavra todos. Por quê? Porque é a língua portuguesa. Então a língua portuguesa o gênero neutro, né, já é absorvido pelo masculino. Quando eu falo assim, ó, boa noite a todos, significa aos homens que estão me ouvindo, às mulheres que estão me ouvindo e a qualquer outra pessoa que se sinta com qualquer outro tipo de gênero que está me ouvindo, está sendo agraciado com essa palavra todos. Assim, o masculino, né, é usado de modo genérico para identificar a espécie humana. Então, estamos falando com a espécie humana. Então, que o Senhor Jesus, né, possa nos ajudar a entender, compreender e ajudar todos que estão ao nosso redor. Conclusão, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gêneros e anatomia e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho e o feminino fêmea. Ao término da criação, viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Então Deus deu aval, né? Tudo que eu fiz é muito bom. Vamos para nossas perguntas. O que o gênero identifica? Identifica os seres humanos, os seres, né, inequívocos do sexo masculino e feminino. O que significa cisgênero, ou a palavra cis, né, que é muito usada, refere-se à pessoa cujo gênero está na concordância com o sexo de nascimento. Nasceu menino e se identifica como homem. Nasceu menina e se identifica como mulher. Então é cisgênero, é chamado de cis. Pergunta 3. O que o corpo físico é em relação às partes imateriais do ser humano? Ele é a casa, ele é um tabernáculo. Então o corpo físico é apenas um tabernáculo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque lá no novo céu e nova terra, nós teremos corpo glorioso. Então, lá não haverá nenhuma sexualidade. Então, lá, a pessoa vai falar assim, eu sou marido do fulano, eu sou esposo do ciclano. Jesus falou, lá não se casam e nem se dão em casamento. Pergunta de número 4. O que sempre fez parte da criação original de Deus? O homem unir-se intimamente com a mulher, sendo assim uma só carne. Pergunta 5. Cite pelo menos um dado do estudo de pediatras americanos, né, que contraria a ideia de redirecionamento sexual. Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque essa associação, né, que ficou muito preocupada em 2017, então, colocou esse
esse seu estudo aí, então eles dizem lá, ó, eles dizem, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, ou seja, a mente vai precisar ser trabalhada para se conformar com o corpo. Meninos não nascem com o cérebro efeminado e as meninas não nascem com o cérebro masculinizado. E letra C, a ideia de pessoas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, né? E para quê? Por quê? Porque é um alerta. E hoje, né, está se facilitando muito através de leis que a pessoa, às vezes, com 14 anos, com 15 anos, ele possa fazer ali uma cirurgia invasiva, né? De uma mudança de sexo e depois, quando o cérebro dele amadurecer, porque é com 25 anos que amadurece, segundo os especialistas estudiosos dessa área. Então, que Deus guarde a todos, que Deus ilumine a mente de todos, você que está nos ouvindo, que você entenda que você é precioso aos olhos de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.